Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso Code FC, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando do Microsoft Azure Well Architect Framework, né? O famoso WAF aí, né? As melhores práticas, as boas práticas aí para você poder estruturar o seu ambiente na Cloud Azure. E hoje a gente vai falar de um desses pilares, e vai ser o pilar de Reliability, né? Que é o tão famoso confiabilidade. A primeira coisa que você precisa fazer é primeiramente entender o que é confiabilidade e ter um ambiente, né, com essas melhores práticas aí implantadas de acordo com a sua necessidade. Então, assim, tendo esse apoio e o caminho necessário com base no Well Architect Framework vai te ajudar nesse processo de confiabilidade, né? Então a gente precisa contextualizar primeiramente o que é confiabilidade, né? Confiabilidade, a gente vive sempre falando aí, é ter confiança naquilo que você tem, naquele ambiente que você tem, né? É você saber que aquele ambiente ele é seguro, é um ambiente que não terá problemas. A gente sabe que isso não acontece na prática 100%, mas logicamente a gente tem que entender que o ambiente, além dele ser confiável, a minha carga de trabalho, né, o meu workload ali, vocês viram no Fundamentos lá com Albert Tanur, além dele ser confiável, tem que ser, na verdade, resiliente e disponível, né? Ou seja, para contextualizar um pouco mais, a resiliência, você tem a capacidade ali do sistema de se recuperar de falhas e continuar funcionando, tá? Então eu tenho que ter no meu ambiente de Cloud Azure a resiliência, ou seja, a possibilidade de se recuperar de falhas e continuar funcionando de uma forma o mais rápida possível e com qualidade, né? Então eu consigo restabelecer meu ambiente ali de forma rápida e com qualidade. Então, essa meta da resiliência é retornar o aplicativo num estado totalmente funcional após uma falha, né? Então, essa disponibilidade é verificar se os usuários podem acessar os nossos workloads, as nossas cargas de trabalho, os nossos sites, né? Quando precisarem. Então, contextualizando aí, a gente buscando ter uma confiabilidade, ele vai muito mais além de ser uma carga de trabalho simplesmente que vai estar 100% ali trabalhando, mas que ela contenha resiliência para poder recuperar de falhas aí o mais rápido possível, com menor impacto aí para o cliente, tá? Então agora que você já sabe os conceitos de confiabilidade, vamos entrar um pouco no pilar mais especificamente, né? E entender o que o Well Architect vai poder te ajudar a ter uma maior confiabilidade no seu ambiente, tá? Quando a gente vai estruturar, a gente vai fazer uma arquitetura, né, seja com o Well Architect, seja para começar meu ambiente de cloud, seja para revisitar ele, reorganizar esse ambiente que eu já tenho, fazendo o tão famoso Foundation, que é começando a base ali do zero, né, ou então reestruturando ela da forma que foi feita. Às vezes a gente faz sem ter a estrutura correta ali, então o Well Architect vem para isso. Muitas vezes a gente pensa em fazer o design para o sucesso, mas na verdade a gente tem que pensar no design para a falha. É o design for failure, que o pessoal costuma dizer, que as empresas costumam buscar. Ou seja, eu vou desenhar uma arquitetura aonde eu vou ter a possibilidade de conseguir restabelecer rapidamente. É o que eu falei de resiliência, né? Então, a gente cria uma arquitetura que ela é desenhada para a falha. Ou seja, eu sei que pode ocorrer pequenas falhas, eu vou tentar mitigar a ponto de não ter grandes falhas, então a minha arquitetura ela tem que ter essa resiliência, tá? Então aí, iniciando, para a gente começar a entender um pouco mais do Well Architect, para a gente poder avaliar a confiabilidade da carga de trabalho usando esses princípios do Microsoft Well Architect Framework, a gente tem aquela parte de assessment que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, que vai te dar alguma série de perguntas ali, como você está estruturando o seu ambiente. Essas perguntas não vão ser simplesmente para estruturar seu ambiente, mas você vai começar a enxergar um pouco melhor o que está acontecendo no seu ambiente, se o seu ambiente está legal ou não, o que você pode melhorar nele, tá? Então eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês aquela parte do assessment, para vocês começarem a entender e botar na cabeça relacionado à confiabilidade, como é que ela tem que trabalhar no seu ambiente. Logicamente, tem outros pontos que eu vou falar aqui daqui a pouco também, e vou mostrar também na prática algumas ferramentas aí que vai poder te ajudar, tá, nessa estrutura aí de confiabilidade, tá? Então, mostrando aqui para vocês, a gente está naquela ferramenta que eu mostrei para vocês de assessment, de avaliações. Quem não viu,
volta no primeiro vídeo aí da nossa série, onde eu comecei a falar do Well Architect e mostrei essa ferramenta de análise, tá? Eu selecionei a opção de confiabilidade, aqui tem português, e ele tem algumas perguntas aqui que vão começar a fazer você pensar um pouco mais. Será que meu ambiente está confiável na Azure? Será que os meus workloads, minha carga de trabalho, minhas aplicações, meus serviços estão confiáveis? São confiáveis? Então aqui ele te dá algumas perguntas. Então uma delas aqui, vou tentar dar um zoom aqui para vocês. Ó. O que ele fala primeiramente? Quais as métricas e os destinos de confiabilidade você definiu para o seu aplicativo? Né? Depois ele vem, como você garantiu que sua arquitetura de aplicativo seja resiliente a falhas? Foi o que eu falei agora, que você consegue voltar ao seu ambiente rapidamente. Como é que você garante que a capacidade e os serviços necessários estejam disponíveis nas regiões de destino? Né? A gente tem possibilidade aí de estruturar de forma inteira em várias regiões, vocês vão ver isso aqui também. Como é que você lida com a recuperação de desastre, que é o famoso DR, aí, né, Disaster Recovery, para suas cargas de trabalho, para suas aplicações? Quais as decisões foram tomadas para garantir que a plataforma do aplicativo atenda seus requisitos de confiabilidade? Né? Não é simplesmente estruturar o ambiente. Né? Você tem que falar assim, ó, quais que foram as decisões tomadas que vão balizar, né, essa estrutura de confiabilidade do meu ambiente. Próxima pergunta que ele fala, quais decisões foram tomadas para garantir que a plataforma de dados, aí já estamos falando de dados, né, atenda aos requisitos de confiabilidade. Super importante essa parte de dados, então a gente tem que se preocupar com isso, né? Como a lógica do aplicativo trata as exceções e os erros. Minha aplicação também ela é resiliente? A gente tem que pensar que a gente tem o ponto relacionado à cloud, né, onde o meu ambiente tem que me dar recursos para que aquela estrutura, minha infraestrutura seja resiliente, mas as minhas aplicações também têm que estar pronta para ser resiliente ao máximo. Tá? Então a aplicação também tem que entrar nessa. Aí ele vem falando novamente outra pergunta. Quais decisões foram tomadas para garantir que a rede e a conectividade atendam aos seus requisitos de confiabilidade? Ou seja, a estruturação que você fez de rede é confiável? Eu tenho redundância de links, eu tenho ferramentas de network sendo utilizadas para balancear uma carga, para ter uma parte de gerenciamento de tráfego, para que meu cliente não sofra com o que a gente chama tanto e fala tanto aí no dia a dia, que é latência. Né? A gente ouve muito dos times falando, cara, a latência está alta, meu cliente está reclamando que está muito lento minha aplicação, meu site. Né? Será que é na aplicação o problema? Ou é alguma coisa relacionada à latência dos seus recursos ali, né? Seus workloads que estão ali. Vamos pegar aqui mais algumas aqui. Né? Deixa eu parar ele aqui. Então a gente parou aqui. Quais concessões de confiabilidade para escalabilidade e desempenho foram adotadas? Né? Você fez uma definição do que vai ser a concessão de confiabilidade? Quais concessões de confiabilidade para segurança? Ou seja, tem que se falar de segurança dentro do pilar de confiabilidade. Meu ambiente foi feita a estruturação da parte de segurança? Será que não é o problema na falha relacionada à segurança? Que concessões de confiabilidade para as operações você adotou? Como é que você testa o aplicativo para garantir que ele seja tolerante? Vou falar todos esses pontos aqui, eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco. Né? Então você tem que fazer testes também. Como é que eu monitoro e meço a integridade do aplicativo? Você está monitorando seu aplicativo ou você está deixando a ponto de que a hora que der um problema, eu tenho um alerta lá, ou eu não tenho alerta, eu corro atrás? Será que isso é o melhor? Então a gente tem que se preocupar com isso. E diante de cada uma dessas perguntas, ele vai te dar pontos que você tem que olhar lá dentro. Então aquela primeira de métricas de destino de confiabilidade, ele fala de SLA, que é o contrato de nível de serviço, SLO, que é o objetivo de nível de serviço. Ele fala de metas de recuperação, o RTO, que é os objetivos de tempo de recuperação, o RPO, que é ponto de recuperação. E aqui ele te dá alguns pontos para você dar uma olhada. Né? Na segunda pergunta, deixa ele puxar aqui para me mostrar para vocês. Só aguardar aqui. Vou atualizar a tela, que aí a gente consegue seguir. Eu deixei ela muito tempo aberta, né? Então vamos para a segunda aqui. Ó.
Olha lá, ó, garantir que sua arquitetura de aplicativo está resiliente. Olha lá, o aplicativo foi implantado em várias regiões, todos os pontos únicos de falha foram removidos. O aplicativo foi implantado em zonas de disponibilidade. Foi realizada uma análise do modo de falha para identificar os pontos de falha. Ou seja, tem ponto de falha na minha aplicação e por aí vai, né? Garantir a capacidade de serviços, modelo de capacidade, né? Zona de disponibilidade confirmadas, todas as APIs e SDKs em relação a tempos de execução, né? Alinhou seus roteiros do Azure para funcionalidade de serviços. Aí ele vem novamente. Lida com recuperação de desastre, né? Então ele fala, lá, o aplicativo está disponível em várias regiões, o tráfego é roteável, os processos e etapas de failover e failback são automatizados, redundância de conectividade de rede, foi o que eu falei, sua rede é redundante, então isso também entra nessa questão. As decisões que foram tomadas, então vem uma série de perguntas, que é o serviço de plataforma aproveitar, se tem reconhecimento de zona de disponibilidade, tá vendo? Fala muito de zona de disponibilidade, ou seja, você tem seu ambiente replicado em várias zonas de disponibilidade, né? Balanceamento de carga de tráfego, por aí vai. Decisões que foram tomadas aí para garantir a plataforma de dados. Também tem aqui backup de dados feito com redundância geográfica, né? Operações de leitura separadas das operações de atualização. Parte de lógica de aplicativo para tratar exceções e erros. Ele fala também, ó, tem um método para lidar com falhas e poder levar um tempo variável para recuperação. A lógica de repetição, aplicativo instrumentado com logs e métricas também. Decisões tomadas para garantir conectividade de rede. Ele fala das ferramentas aqui, né? Escalabilidade. Também ele fala, like Gateway Express Route, VPN, né? Dimensionamento automático foi testado, tempo de redução horizontal e expansão. Concessões de confiabilidade. Provedor de identidade, né, que você está usando. Todos os pontos de exterminado externo do aplicativo são protegidos. Firewall, Web Application Firewall, né? Proteção contra o ataque DDoS. Confiabilidade de operações, ó, ciclo de vida do aplicativo, foi o que eu falei. Implantação de aplicativos podem ser revertidos e avançados por meio de pipeline de implantação, ou seja, automação com pipeline, CI/CD, né? Como você testa aplicativo, ou seja, testa a relação não funcional, teste de carga, teste de caos, vou falar um pouco daqui a pouco, teste automatizado e monitoramento, tá? Então esses pontos você vai ter que levar em conta no seu ambiente, se está sendo feito ou não. E se não está sendo feito, você vai ter que se preocupar quanto a isso, tá? Então, muito disso é o que eu estou falando. Então, voltando aqui para mim, vocês têm que se preocupar com todos esses pontos. E daí, né, a gente começa a pensar de todos aqueles pontos. A gente tem que pensar em pontos específicos aí, por exemplo, princípios de confiabilidade. A gente tem que entender esses princípios de confiabilidade e trabalhar em cima deles a nossa confiabilidade aí no ambiente, tá? A nossa resiliência. Tem um design em prol da confiabilidade. Você tem que considerar que os sistemas têm que usar a zona de disponibilidade, se é a possibilidade, escalabilidade, responder a falhas e ter as estratégias que vai otimizar a confiabilidade aí nesse design da aplicação. Metas e requisitos não funcionais, requisitos de destinos e não funcionais, meta de disponibilidade, meta de recuperação, resiliência e dependência, foi o que a gente falou, zona de disponibilidade, falei, seu ambiente ele está tratando a sua aplicação em várias zonas de disponibilidade, 1, 2, 3, ou só num local só, se parar esse data center, o que vai acontecer, né? Práticas recomendadas. Durante a fase de arquitetura, você tem que se preocupar na implementação de práticas que vão atender esses requisitos de negócio que são definidos, né? Identificar os pontos de falha para minimizar esses escopos. Isso é necessário. Fazer teste de confiabilidade, testar regularmente sua aplicação, seu ambiente, identificar os erros, monitorar essa confiabilidade. Você tem que ter monitoramento, ter uma visão geral da integridade dele, da sua aplicação, né? E se falhar, você precisa saber que falhou e quando falhou e por quê. Não adianta simplesmente ter o problema ali e não saber o que aconteceu. Para tentar resolver e mitigar o problema, mitigar o erro, né? E com esses padrões de confiabilidade, os aplicativos vão ser projetados e devem ser projetados e implementados para maximizar essa disponibilidade, tá? Diante disso, eu falei de testes, né? Então, quais tipos de testes que normalmente a gente vê aí que o pessoal faz, tá?
Você tem teste de disponibilidade e resiliência de aplicativos, então você vai fazer teste regularmente para validar limite e destinos, né? Automatizar o teste o máximo possível, então você não vai fazer esses testes de forma manual. Se você utiliza uma pipeline de CI/CD, né? Uma esteira ali da aplicação, você vai colocar esses testes ali dentro, então vai ter automação. Executar teste nos principais ambientes de teste com o ambiente de produção. Verifica o desempenho dessas cargas de trabalho de ponta a ponta. Verificar se ele está tendo um desempenho, uma performance legal. Realizar teste de carga com volume de pico, ou seja, eu vou jogar a carga em cima da minha aplicação para ver até onde ela chega, o pico dela, e até onde ela vai sustentar. E se isso vai atender, né, na hora que os meus clientes estiverem utilizando. Se eu vou ter que melhorar a minha infraestrutura ali também. Tem o teste de caos. Você vai injetar falhas no seu ambiente ali e testar e validar, né, quais falhas que existem ali, se essas falhas estão sendo mitigadas já. Fazer teste também de resiliência, então chamado engenharia de caos, né? Então você vai testar, tem aí no mercado ferramentas que fazem isso. Teste de pré-implantação automatizada, injeção de falha, carga de pico, recuperação de desastre. Super necessário testar. Eu tenho meu ambiente ali pronto para um desastre. Mas você testa regularmente? Isso é legal. Fazer simulação, testar, né, simulando. Testar a carga de pico, que eu falei aqui, né, de carga de trabalho. Então isso é super importante. Então a partir disso, eu posso ter uma lista de verificação aí, de acordo com os meus aplicativos, se eu criei os aplicativos com confiabilidade, né, se está em mente isso, né. Então, por exemplo, definir metas de disponibilidade e recuperação para atender esses requisitos, né? Para criar aí a resiliência e a disponibilidade nos aplicativos, eu vou coletar esses requisitos, verificar se o aplicativo e as plataformas de dados vão atender esses requisitos que eu criei, configurar caminho de conexão, né? Fazer a parte de conexão ali para promover disponibilidade, ter redundância nisso, zona de disponibilidade quando é aplicável, é bom você ter. Então consigo ter uma maior confiabilidade ali, acabo otimizando os custos também. Verificar se a arquitetura da aplicação é resiliente a falhas, ou seja, o meu código ali, o desenvolvedor criou, ele é resiliente a falhas. Isso tem que ser olhado também. Tenho que saber que acontece requisitos se os requisitos de contrato de nível de serviço SLA não foram atendidos, tá? Então o que acontece se os SLAs não forem atendidos pelo meu provedor, tá? Ou pelo meu cliente interno, né? Pelo desenvolvedor ou o pessoal de operações. Tenho que ter SLAs, tempo de nível de serviço, contrato de nível de serviço ali bem definidos. Identificar possíveis falhas, né? Pontos de falha no sistema. E criar essas resiliências, né? Para resolver. Verificar se os aplicativos podem operar na ausência de suas dependências. Ou seja, eu perdi uma dependência ali, minha aplicação vai continuar funcionando? Como é que eu resolvo isso, tá? Então, alguns pontos aí que eu deixo para vocês. Tudo isso vocês vão ver na documentação da Microsoft, na parte de confiabilidade. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Então, fiquem bem tranquilos. A partir daí, eu tenho alguns serviços da Azure que vão te ajudar, né, a resolver essa questão, pelo menos. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Primeiramente, eu vou mostrar as arquiteturas aqui para vocês. Então, eu tenho uma arquitetura aqui onde meus usuários utilizam os canais para se conectar e comunicar, onde eu tenho um bot aqui, então é um exemplo de arquitetura de bot. E aqui dentro eu tenho a minha aplicação web redundante, vocês podem ver que ela é idêntica, né? Aqui, ó. Só que aqui de um lado ele tem meu application site com o Luiz aqui, ó, também. E do outro também Storage Account com o meu Cosmo, ou seja, aqui é uma redundância, onde eu tenho o app 1 e o app 2 que são iguais. E quem vai resolver isso para mim ou é o Traffic Manager ou é o Front Door. O que eles vão fazer? Eles vão mandar essa carga para a minha aplicação de acordo com o que eu quero. Quando eu uso o Front Door, eu posso ter regras relacionadas às portas ali que tem acesso e eu posso configurar a ponto dele mandar, né, para a minha aplicação A1 ou A2. Se a minha A2 parar, meu site continua funcional. Se esse cara voltar e a 1 parar, ele vai continuar funcionando. Então, tenho redundância. A mesma coisa
Com o Traffic Manager, eu consigo mandar o tráfego, mas no Traffic Manager eu consigo mandar via performance, via localidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, East Region, Oeste, Leste e Oeste. Então eu quero que o tráfego agora vá só para Leste. Então eu consigo mandar o tráfego todo para cá. Não, eu quero agora que seja para Oeste, tá? E se a aplicação aqui parar, eu posso ter uma regra que ele passa a mandar para cá, para essa região, tá? Além disso, mostrando um outro exemplo aqui para vocês, eu posso ter o meu Traffic Manager funcionando. Vocês podem ver aqui que ele está aqui, ó. Eu tenho duas regiões e dentro da minha região eu tenho o meu gateway que vai fazer esse balanceamento aqui externo, né? Tenho a minha aplicação em 3 ambientes aqui e tem um balanceamento interno para minha camada de negócios aqui também, ó, para balancear. Ou seja, eu estou com um ambiente aí mais resiliente internamente também. Pode ver que estão em zonas diferentes, ó, né? Então, se cair em uma, eu tenho outra. Se cair em uma, eu tenho outra, tá? Minha conexão no Azure vai por um baixo, não tenho segurança aqui também passando, tá? Comunicação entre eles passa internamente via peering, tá? Então, a partir daí, eu tenho um ambiente mais bem estruturado e resiliente. E aqui, Disaster Recovery, um exemplo aqui, o tráfego passando aqui dentro. E aqui o Site Recovery está sendo feito, ó, de um lado para o outro, né? Tenho o meu túnel de VPN aqui passando, tenho aqui o SQL com a Always On também, tá? Replicação do Active Directory. Então eu tenho uma estrutura mais resiliente. Então aqui, ó, é o antes, né, de fazer a virada. Tá vendo que parou o meu ambiente aqui. Eu já tenho replicação, ele vira meu ambiente para cá, né? Então a partir daí eu tenho esse ambiente funcionando. Voltou normal? Desativo, deixa esse aqui parado e retorno para cá, tá? Então tem essas possibilidades. Aí eu quero mostrar aqui na Azure para vocês. Eu criei 2 ambientes só para mostrar para vocês rapidamente aqui. Pra gente não, o vídeo já está ficando grande, mas tem que mostrar. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o meu ambiente onde eu tenho duas aplicações, os meus 2 servidores, ó, em ambientes diferentes, a minha mesma aplicação, então uma no Brasil e a outra na Central West, nos Estados Unidos, centro dos Estados Unidos. E aqui dentro eu tenho o front door. O que é o front door? É aquele carinha que eu falei que eu consigo fazer o design para ele mandar para balancear e mandar para os lugares que eu quero. Então aqui o design dele, o que eu fiz? O meu front-end é o manaso.azure.frontdoor.net. Eu não tenho um domínio que eu criei aqui. Meu back-end, ele tá com 2 back-ends aqui, ó, o do Brasil e o do Central West. Ele vai buscar sempre o caminho raiz lá, em HTTPS. Eu tenho um método aqui de probe, né, que ele vai usar para fazer consulta, intervalo de 30 segundos. Tem um balanceamento aqui, ó, tamanho, né, de 4 samples, que é os envios, né, de requisição. Ele manda 2 a cada 4 aqui, né. Então ele está mostrando. Latência, sensibilidade, eu posso colocar a sensibilidade em milissegundos. E aqui é a regra que eu tenho do HTTP e HTTPS. Ó. Então aqui, ó, eu só estou aceitando HTTPS. Tá vendo? O tipo é forward, não é um redirect. Tá? Eu posso colocar os paths e por aí vai. Eu tenho a configuração. Tenho o meu Web Application File aqui, tá? Que eu poderia setar uma policy. Tenho as engines, as regras aqui que eu posso colocar, tá? De customizar. E aí eu vou entrar no meu site. Clicando nele aqui, ó, dizer que meu site está em pé, tá? Então é um site exemplo aí da professora Anali, amiga minha amiga. Então eu uso o teu site de exemplo dela, como se fosse um teste aqui, ó. E o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês. Eu tô com o meu site aqui funcionando, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pegar meu site aqui do Brasil e vou parar ele. Vou dar um stop aqui nele. Beleza. E agora eu vou atualizar a tela. Ó, ele continua funcionando. Ela parou. Ele vai ter um tempo ali que ele vai buscar. Tá? Tá vendo que ele deu um erro? Daqui a pouco ele vai retornar. Eu tenho aquele tempo lá de 30 segundos, tá? Então, vou até olhar aqui, ó,
O do Brasil tá parado, vamos ver o do Central se tá em pé, se eu não parei ele também não, ele tá funcionando. Daqui a pouco ele retorna, ele vai ter aquele tempo lá de busca, né? Que ele vai mostrar aqui. O site está voltando. Posso colocar a sensibilidade dele menor com o tempo de validação. Ele está validando 30 segundos, de 30 em 30 segundos, daqui a pouco ele retorna. Aí a gente consegue ver. Aí ele retornou, voltou, meu site está em pé, tá vendo? E o do Brasil tá parado. Né? Vou startar ele aqui de novo, já mostrei para vocês, então eu tenho meu site continuando funcional. Botei 30 segundos porque meu site eu não preciso da sensibilidade gigante ali para ele voltar logo. Então vocês veem que com o Front Door eu consigo fazer isso, né? E vou mostrar para vocês aqui também com o Traffic Manager. Estou dando exemplos para vocês verem que as ferramentas funcionam e ajudam vocês, tá? Vamos pegar aqui, ó, tem um grupo aqui do Traffic. Fechar esse site aqui. Então aqui, ó, eu tenho um app 1 e um app 2 e tenho o meu Traffic Manager aqui, ó. Tá vendo que eu já tenho os endpoints, mostrar na configuração aqui, ó, TTL de 60, o roteamento, o método é por performance, posso colocar tamanho, prioridade, geografia, multivalorado por subrede. Eu estou falando que é pela porta 80, o PF dele, posso customizar o header. Status code lá, o default é 200. Intervalo da probing, então a cada 30 aí, né, 30 segundos. A tolerância de falhas, a 3 falhas, que é a tolerância dele a cada lá, 30 segundos. E o timeout de 10 segundos, tá? Aqui é a medida que ele faz, eu posso mensurar real time, né, usuário real, que é o Traffic View, que visualiza o tráfego. Vamos ver se ele já está buscando alguma coisa. Eu tinha parado ele, ainda não está, então não tenho nada ainda. Isso demora um tempinho. Tá meus endpoints configurados. Ó. Olha lá, App Service. Posso colocar Cloud Service, App Service Slot, Public IP, tá? Posso o target aqui. Nessa opção aqui, quando a gente configura, eu posso falar que é um ambiente externo, não é dentro da Azure, então posso usar. E aí eu tenho o meu site. Vou entrar nele aqui, ó. Vou copiar ele aqui para vocês verem. Esse é meu site, ele não tem nada, né? Vou vir aqui no meu app. Vou pegar um deles aqui, ó. Vou ver o app 1 e vou stopar ele. Beleza. Deu um stop, vamos ver se ele vai parar, ó. Olha lá, parou. Ele vai ter aquele tempo dele identificar, né? Que eu coloquei lá, daqui a pouco ele volta. Ó, deu 403. Como eu falei, eu deixei um tempo maior lá, porque no padrão ele não é sensível, né? Não está em produção. Daqui a pouco ele retorna, né? E aparece o site aqui. Ó. Só aguardar um pouco. O tempo lá que eu coloquei. Tá aí. Então ele está em pé aí novamente. Ó. Já meu site, e aqui vocês verem, tá parado. Vou startar ele aqui de novo, já mostrei para vocês. Então, seria basicamente isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Espero aí que vocês tenham curtido essa questão toda aqui. A gente precisa entender bem essa parte de confiabilidade, até mesmo para a gente poder começar a trabalhar bem, tá? E a partir daí, se você ainda não tem totalmente os conceitos aí bem formados do Well Architect Framework, como funciona, eu vou deixar aqui o link na descrição, como eu disse, para te ajudar a entender aí melhor e assim poder seguir com o seu aprendizado. Então a gente se vê aí nos próximos vídeos, tá? Eu e o Albert Tanuri aí fazendo essa série para vocês do Well Architect. No final, provavelmente, a gente vai trazer uma forma como a gente trabalharia com Foundation, e a gente vai ter outros pontos aí relacionados ao Architect, tá? E ao CAF da Microsoft aí também, o Cloud Adoption Framework. Muito obrigado por vocês assistirem. Não deixe aí de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Dá um joinha aí, dá um like lá também, compartilhe com seus amigos aí que precisam, que estão aprendendo aí Cloud, o Azure, que gostam do Azure, que precisa dessa estruturação do Foundation dentro da empresa deles, tá bom? E da empresa de vocês também. Obrigado mais uma vez por assistir e a gente vê aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal!